Bom, vamos lá, gente. Vamos falar agora sobre a recondução de Paulo Gonet lá à Procuradoria-Geral da República. Lembrando, hoje, 31 de agosto de 2025, na descrição chave Pix, se você quiser colaborar, tem um link de convite para o nosso grupo do WhatsApp, tá na descrição também, tá? E se inscreve aí, não esquece não. Bom, deixa eu... Opa, Fagundes, passou direto aqui a matéria. Volta, aqui, vamos lá. Matéria, título da matéria para você já se ligar aqui comigo. Olha só. Representantes da direita repudiam recondução de Gonet à Procuradoria-Geral da República. Gente, Paulo Gonet, o trabalho exclusivo desde que ele assumiu é alimentar a ideia de que Bolsonaro praticou um golpe. O cara não fez praticamente outra coisa. A atuação dele foi praticamente toda em cima disso. E obviamente, Lula vai manter ele agora, né? Vai continuar e terminar o trabalho dele. A grande questão aqui é que há uma possibilidade ainda de se frear Paulo Gonet. Como, Fagundes? Lula, ele vai reconduzir. Porém, ele já indicou, fez a indicação. Porém, o Senado precisa sabatinar essa recondução. Se o Senado disser não, ele não vai. O Senado hoje tem uma grande oportunidade de colocá-lo ou não de volta lá em cima. Apesar que a sabatina vai ser mais pra frente, um pouquinho depois do julgamento de Bolsonaro, né? Não vai afetar muito o julgamento de Bolsonaro, mas já poderia ser uma resposta, mesmo que tardia, né? Vamos pra matéria? Representantes da direita, por meio dos movimentos advogados de direita e Representantes da direita, por meio dos movimentos advogados de direita Brasil e advogados do Brasil, divulgaram neste sábado 30 uma nota de repúdio à recondução de Paulo Gustavo Gonet Branco à chefia da Procuradoria-Geral da República, PGR. Para os grupos, a manutenção de Gonet no cargo reforça práticas marcadas por censura, perseguição política e violação de direitos civis. A história há de registrar esta vergonha, declara o documento. Gonet assumiu o cargo de Procurador-Geral da República em dezembro de 2023. Né? Aqui tem o Twitter deles aqui, né? Eu não vou ler aqui, ou enfim, que a gente já leu um trechinho ali. Olha só, mais de 15 mil advogados integrantes do Movimento Advogados de Direita Brasil e Movimento Advogados do Brasil se posicionam contra a recondução de Paulo Gonet à Procuradoria-Geral da República, denunciado por abusos de autoridade, violação de prerrogativa da advocacia e graves atentados a direitos humanos. Isso é o que diz aqui no Instagram deles. Segundo a nota, o país enfrenta um quadro de censura política e ideológica, com comentaristas e jornalistas sendo perseguidos, exilados e até torturados financeiramente. Além disso, os movimentos ressaltam que profissionais teriam sofrido prisões ilegais e bloqueios de patrimônio sem observância do devido processo legal, configurando um cenário de afronta sistemática às garantias constitucionais. Gonet é acusado pelos representantes de graves violações do dever funcional, especialmente relacionadas às garantias fundamentais e aos direitos humanos. Eles relatam que o procurador teria sido denunciado em organismos internacionais e até no Congresso dos Estados Unidos por abusos de autoridade e omissões do exercício de suas funções. Por tal visão, Gonet estaria inclusive sujeito a sanções do governo norte-americano com base na Lei Global Magnitsky, instrumento que penaliza agentes envolvidos em graves violações de direitos humanos. Mas aí tem um detalhe, o que eu falo pra vocês? O cara, pra agradar o PT, o cara tem que, no mínimo, ter roubado uma lancheira lá na pré-escola. Se ele roubou a tampa da lancheira do coleguinha na pré-escola, ixi, foi longe agora, hein, Fagundes? Na pré-escola, quando era menininho, pequenininho, já tá valendo pra ele fazer parte do PT.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, foi alvo desta lei no último dia 30 de julho, acusado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de autorizar detenções consideradas arbitrárias e de reprimir a liberdade de expressão. De acordo com os advogados, essas violações atribuídas por eles a Gannett incluem restrições à liberdade de expressão e ao trabalho da imprensa, censura e perseguição a opositores políticos. Segundo a nota, Gannett também teria imposto medidas cautelares sobre advogados, jornalistas e influenciadores, como suspensão de redes sociais e congelamento de contas bancárias. Isso prosseguem. Comprometeu o sigilo entre advogado e cliente e o direito ao contraditório em processos judiciais, assim como as prerrogativas da advocacia. Bom, vamos falar da recondução de Paulo Gannett Branco. A recondução de Gannett, assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, na quarta-feira, 27, ocorre poucos dias antes do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, previsto para 2 de setembro. O cara tá fazendo um bom trabalho junto com o Alexandre, pra que mexer, né? Enfim, a indicação feita pelo presidente Lula ainda depende de confirmação pelo Senado, com nova sabatina. Embora Gannett já tenha sido aprovado há 2 anos com ampla votação, 23 membros da Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, e 65 senadores do plenário votaram favoravelmente a sua nomeação. Os advogados reforçam que a atuação de Paulo Gannett contraria princípios constitucionais e tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos e o Pacto de São José da Costa Rica. Tá aí a matéria, gente. Então, Paulo Gannett tem feito um bom trabalho. Lula é óbvio que... E aí, gente, ó, presta atenção. Presta atenção, a gente vê a mídia calada. Eu fico lembrando quando o Bolsonaro trouxe o Augusto Aras, para a Procuradoria-Geral. Bolsonaro não tinha ligação com ele, mas pintaram e bordaram, até acharam uma ligação do Augusto Aras com a esquerda para criticar a condução. Vocês lembram disso? Foi um Deus nos acuda, pelo amor de Jesus, foi um nó miserável naquela época. Hoje nós estamos vendo uma atuação, uma ligação direta do governo Lula, interesses do governo Lula, benefícios ao governo Lula, tudo favorece o governo Lula na questão referente a Paulo Gannett. A imprensa cala-se. A imprensa não fala nada, a imprensa não faz nenhuma conjectura, nenhuma ligação, nenhum comentário, apenas se cala mediante a essa condução que é bem clara o objetivo dela. Aqui não tem a objetividade de reconduzir um cara que está fazendo um trabalho exemplar como procurador, não. Aqui tá reconduzindo um cara para terminar o trabalho pessoal da esquerda, porque o Brasil hoje virou hoje um país institucionalizado pela esquerda, aparelhado pela esquerda. As instituições hoje estão nas mãos da esquerda. E o Brasil, consequentemente, sofre nas mãos dessa mesma esquerda. Porque justiça não tem. Respeito ao devido processo legal não tem. Basta a gente ver aí o caso de Bolsonaro. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso aí, né? Bom, gente, tá aqui a matéria.